Boa noite a todos. Eu me chamo Sani Kellen Canuto e vou compartilhar um pouco com vocês acerca do resultado da minha dissertação de mestrado, intitulada Quilombamento Digital, Prática de Resistência em uma página de mulheres quilombolas no Facebook, e sob a orientação do professor Dr. Valdir Silva. Então eu trago para vocês um recorte dessa dissertação e espero que vocês apreciem o intuito deste trabalho. O entendimento que se tem sobre os primeiros quilombos no Brasil nos faz crer em um sistema amplamente organizado, e organizado no sentido de que, para as fugas ocorrerem, para que eles pudessem firmar acampamentos, os negros escravizados, teve todo um sistema de organização, desde o planejamento da fuga até a tomada de um local, até o acampamento ser realizado. E atualmente os quilombos permanecem caracterizados como sistemas em que os sujeitos se agregam em prol de objetivos em comum, inclusive nas bases digitais. Então a gente pode entender aí que as páginas quilombolas, as páginas negras de movimentos negros coletivos, eles também se adequam como quilombo, numa perspectiva de aquilombamento digital. Então, essa prática de união e afetividade entre os quilombolas em espaços digitalmente mediados é o que Santana e Sobrinho denominam como aquilombamento digital, que se molda ao movimento negro de forma generalizada, mas que aqui limitamos ao movimento das mulheres quilombolas. Então, ainda que o nome seja aquilombamento digital e que remeta à palavra quilombo, na verdade envolve todos os movimentos negros de forma generalizada. Os objetivos. Essa pesquisa investiga e analisa os discursos que marcam posicionamentos de resistência em uma live produzida por um grupo de mulheres quilombolas em sua página no Facebook. Trata-se de um grupo de mulheres do município de Oriximiná, no estado do Pará, que é o município que abriga um dos maiores territórios quilombolas do Brasil. Então, são 37 comunidades dispostas em 9 territórios. Então tem uma cultura, uma história muito forte da questão quilombola naquele município. E essas mulheres se organizaram e foram até o Facebook, a plataforma do Facebook, e firmaram a sua página naquele local. Nesse viés, nos utilizamos das discussões acerca do aquilombamento digital para compreender a maneira como essas mulheres quilombolas afirmam suas reexistências, um misto de resistência e existências através dos discursos de forma online, ou seja, nessas plataformas digitais. Em termos metodológicos, esta pesquisa apresenta abordagem qualitativa e caracteriza-se como exploratória, uma vez que busca conhecer de forma aprofundada o tema proposto, a fim de tornar as questões que o circundam mais esclarecidas. Considera-se ainda seu caráter descritivo, pois observamos as interações na página, descrevemos, transcrevemos, categorizamos, interpretamos e analisamos os fatos coletados, ou seja, esses discursos proferidos na live, esses discursos que implicam resistência quilombola, resistência da mulher quilombola, é o que nos interessa nessa pesquisa, para que a gente pudesse analisar de que forma esses discursos eles se transformam em ações de resistência dentro da plataforma digital. Aqui eu trago alguns estudos que embasam, que formam o referencial teórico deste trabalho, como os estudos de Barton e Lee acerca de posturas e posicionamentos online, os estudos de Selma de Aldina acerca de mulheres quilombolas, o olhar de mulheres quilombolas sobre elas mesmas dentro da sociedade, porque é uma obra escrita por mulheres quilombolas. Os estudos de Clóvis Moura sobre quilombagem, de Abdias do Nascimento acerca do quilombismo, Santana e Sobrinho acerca de aquilombamento digital, que é a principal nomenclatura que a gente utiliza nesse trabalho, que são as práticas quilombolas, negras, dentro das esferas digitais, mas que aqui a gente delimita essencialmente para as práticas das mulheres quilombolas, que aquilombamento a gente pode entender como toda e qualquer prática de movimentos negros, como os terreiros de candomblé, como os quilombos urbanos, os quilombos ainda que estão nos interiores, e também que se expandem, essas práticas se expandem também para os ambientes virtuais, para as redes sociais.
e Bárbara Souza, que trata sobre aquilombar-se. Novamente, ainda que a gente pense em aquilombar-se, aquilombamento, referindo-se, remetendo à ideia de quilombo, a gente pode entender como quilombo toda e qualquer manifestação dos coletivos negros, das práticas negras dentro da sociedade, seja ela passada ou presente. E como resultados, nós podemos inferir que mulheres quilombolas têm inscrito em seus corpos o poder da ancestralidade das mulheres que as antecederam. Daí a necessidade de lutar e resistir em meio a uma sociedade que ainda replica comportamentos opressores, que as desvalorizam e as colocam em um lugar menor. No entanto, Souza afirma que, mesmo nesse cenário diverso, elas resistem inspiradas no protagonismo feminino negro. Nesse sentido, contar a história da parte que cabe à mulher negra e quilombola na construção dos quilombos é por si só um ato de luta e resistência. Então, dentro dessa live que foi produzida por essas mulheres da página que nós coletamos os dados, elas resistem também no meio digital. Então, essa atividade que seria feita de forma física dentro do quilombo, ela foi redirecionada para o ambiente digital. Então, as práticas quilombolas, as práticas de resistência desse povo vão sendo ressignificadas e atualizadas a partir do momento em que a sociedade também se modifica. Então, devido à pandemia, que foi o que ocasionou essa live ser feita no Facebook, acontece dessa maneira, onde elas vão ressignificar as suas práticas. Então, digamos que a página delas no Facebook é uma extensão do quilombo e das suas práticas presenciais. E aqui nós trouxemos um excerto retirado de uma das falas das palestrantes da live, que diz o seguinte: porque quando nós, mulheres pretas, queremos entrar em cargos políticos, nós somos sempre colocadas lá embaixo, seja para receber verbas ou lançadas como candidatas. Mas hoje temos algo com muita importância, que é a quebra do silêncio, conseguindo de fato se empoderar, assumindo um lugar na sociedade. Nós somos umas pelas outras, nos apoiando. Então, essa quebra do silêncio que é falada nesse excerto, ela também se caracteriza pela ação de estar produzindo uma live em meio a uma pandemia para falar não só para a comunidade quilombola, mas para a sociedade como um todo, para saber da história dessas mulheres, porque mesmo dentro do quilombo há uma cultura machista, onde só a história dos homens eram contada. E a exemplo disso a gente tem, na verdade, Zumbi dos Palmares, que é um grande nome de resistência quilombola, mas que não atuava sozinho. Ele atuava em parceria com a sua esposa, Dandara dos Palmares. E Dandara começou a ser falado sobre Dandara recentemente. Quando a gente tinha na escola, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, quem era o homenageado? Zumbi dos Palmares. Dandara era esquecida, mas essas mulheres têm quebrado esse silêncio, e essa live é exemplo disso. E no que concerne à violência política citada, a palestrante enfatiza que as mulheres pretas querem entrar em cargos políticos, mas que não recebem apoio, não conseguindo ocupar esses espaços na maioria das vezes. Nesse sentido, Andrade e Fernandes atentam para a categoria da interseccionalidade, trazida pelo movimento feminista negro norte-americano para designar o cruzamento de tipos distintos de violências vividas por minorias. Para o caso das mulheres quilombolas, além dos recortes de gênero, raça e classe, é essencial que seja considerado o fator etnia. Então, quando a gente pensa em interseccionalidade, num grupo de pessoas que sofrem diferentes tipos de violências, a gente entende aí que elas são negras, mulheres e quilombolas. E pode entrar aí também mais uma categoria. Elas são ribeirinhas. A gente está falando de quilombos aqui das margens do rio, dos rios Trombetas, Cuminá e Erepecuru, no interior do Pará. Então, essas pessoas elas já têm uma questão de marginalização da sociedade, até geograficamente. Então, é uma questão
de interseccionalidade, com certeza, em que esse fator etnia tem que ser considerado, mas aí entram outros fatores, como citados, né? Mulheres quilombolas ribeirinhas. E por meio dos dados obtidos, foi possível constatar que a prática de aquilombamento no digital expande o quilombo, produzindo um deslocamento no território com tudo aquilo que há nele, as histórias, as memórias, tradições, culturas e ancestralidade. Porque entendemos que os quilombos são as pessoas que o compõem com toda a sua subjetividade. E nesse sentido, o digital possibilita uma visibilidade global às demandas dessas mulheres e dos quilombolas como um todo, uma vez que aquilombar-se no digital é uma forma de asseverar o resistir e existir não apenas no digital, mas também no espaço físico, num processo de retroalimentação em que um espaço alimenta a existência do outro. Então, com o advento da globalização, com a tecnologia se estendendo cada vez mais, é praticamente impossível que se retorne às práticas somente físicas. Então, a gente precisa do digital para estender, para expandir as práticas físicas. E é o que acontece com o movimento quilombola e com as mulheres quilombolas do município de Oriximiná. Essas são algumas das referências bibliográficas que eu trouxe para a apresentação desse trabalho. É claro que tem muitas outras referências, afinal é o recorte de uma dissertação. Então, acabei produzindo muitas laudas, né, muitos escritos, porque o assunto ele realmente é extenso. Então, essas aqui são só algumas referências. E eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada.